Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, durante décadas houve em Portugal um consenso sobre a lei da nacionalidade. Um consenso de que para atribuir cidadania portuguesa se exigia ligação efetiva à comunidade nacional. Era um consenso de que a cidadania pressupõe já haver integração, não que seja uma ajudinha que se dá para chegar à integração. Um consenso de que o passaporte português não pode ser um produto para comerciar. Infelizmente, aquele consenso de décadas foi quebrado a partir de 2018 por outros governos e outras maiorias. Mas hoje é o dia de repor aquele consenso nacional, corrigindo o facilitismo de 7 anos. Hoje, todos os senhores e senhoras deputados têm o poder de dar a Portugal a lei da nacionalidade que os portugueses querem. E alguns partidos têm até a oportunidade de corrigir os seus erros históricos. Hoje é o dia de escolher entre deixar andar o facilitismo ou repor o consenso e a exigência de que tem que haver ligação efetiva para acesso à nacionalidade portuguesa. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é um processo que já vai longo. Corre exatamente há um ano. Foi no início de abril de 2025, ainda antes das últimas eleições legislativas, que nós, o Governo, propusemos ao país reformar a lei da nacionalidade, para reforçar a exigência e alargar prazos de residência. Ao longo deste ano, tivemos, muitos de nós, paciência, espírito efetivo de diálogo, respeito pelas instituições, todas as instituições, mas nunca prescindimos do nosso reformismo. Nunca prescindimos do reformismo. Hoje, cada deputado decide se quer realinhar Portugal com as democracias europeias e se quer, ou não, repor o consenso que valoriza o conhecimento da língua portuguesa, o compromisso com os nossos valores fundamentais e o respeito indispensável com os direitos e deveres estabelecidos na lei portuguesa. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a lei da nacionalidade é das mais importantes leis de um país. É a lei que define quem é o povo, quem lhe pertence e quem tem o leque máximo de direitos e deveres. Define quem é a nossa comunidade, mas como comunidade cívica, não uma definição como comunidade étnica. Não é a cor da pele, não é a religião, nem é uma ideologia que nos define. É a comunhão de valores fundamentais, de língua, de cultura. É a nossa história coletiva. É uma responsabilidade comum de direitos e deveres que aceitamos partilhar uns com os outros. É uma comunidade de pertença e de orgulho na história e orgulho na pátria. Sim, patriotismo é bom, o nacionalismo é que é mau e são tão diferentes um do outro. Patriotismo é pertença, amor ao que é nosso, preservação do nosso chão comum, do que nos é próprio, como a cultura, a língua e a tradição. O patriotismo é respeito pelos outros, povos e pessoas. O nacionalismo é que é exclusão, mania de superioridade, rejeição do que é diferente, raiva e confrontação. Patriotismo é amor ao que é nosso e é comunidade. Nacionalismo é que é ódio e hostilidade. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje somos chamados à aprovação da nova lei da nacionalidade, reconfirmando mudanças que aprovámos há uns meses e que se destinam a repor consensos. E agora, hoje, aqui, estamos focados estritamente em ultrapassar as objeções levantadas pelo Tribunal Constitucional. Poderia recordar que o Tribunal validou a grande maioria das alterações da lei e validou tudo o que é essencial na lei aprovada aqui no Parlamento, dos prazos mais longos aos requisitos mais exigentes e mesmo a perda da nacionalidade, que é referida expressamente na própria Constituição. Eu poderia notar aqui
que várias das desconformidades identificadas pelo Tribunal não estavam na proposta original do Governo, mas resultaram da especialidade aqui no Parlamento. Mas eu prefiro destacar que hoje é o dia de dar a Portugal uma nova lei da nacionalidade. Nacionalidade que é de sangue e de solo. Uma lei que é de abertura, mas mais exigente. Que é de patriotismo, sim, mas de nacionalismo, não. Uma lei equilibrada, exigente e humanista, que cumpre as exigências constitucionais, que é pedida pelos portugueses e que pode merecer a aprovação alargada deste Parlamento. Esta é a lei que Portugal precisa. Isto é reformar por Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro. Tenho também a primeira inscrito já também para intervir o Sr. Deputado André Ventura, do Chega, se faz favor. Senhor Presidente, senhores deputados, o país vota hoje uma nova lei da nacionalidade, não nova no seu espaço e no seu tempo, mas uma procura incessante de dar ao país a resposta que, após o veto do Tribunal Constitucional, era imperioso dar. Quem se torna português, quem quer ser português, quem deseja ser português, não pode ser português de papel. Quem quer e quem deseja ser português, não pode ser português num documento. Quem quer e deseja ser português tem que ter uma ligação efetiva a esta pátria que amamos, a esta cultura que amamos e a este país que prezamos. Por isso era importante corrigir aquilo que era um desequilíbrio histórico que o Partido Socialista e a extrema-esquerda trouxeram para Portugal. A ideia de que qualquer um podia ser nacional desde que aqui parasse, ou mesmo os que aqui nunca pararam, vinham a obter nacionalidade portuguesa através de um qualquer documento arranjado. A ideia de que se pode pertencer a uma comunidade sem ser parte dessa comunidade. A ideia de que Portugal estava à venda e a ideia de que qualquer um podia comprar a sua parte. Hoje nós conseguimos a reposição de uma realidade e de um valor fundamental. É de que quem quer fazer parte desta comunidade tem de começar por dizer e sentir isto: eu amo esta comunidade, eu amo este país. Mas nem só de amor é feita esta lei. É também feita para aqueles que, tendo obtido a nacionalidade portuguesa, cometeram depois crimes traindo a confiança da comunidade que neles depositou. Nas negociações levadas a cabo entre o Chega e o Governo e a maioria PSD-CDS, conseguimos a alteração de coisas importantíssimas, como a de que quem seja condenado após obter a nacionalidade por crimes de associação criminosa, ligação a tráfico de droga ou de armas, não permaneça como português. Francamente, isto não devia ser objeto de discussão, nem do Chega, nem do PS, nem do PSD, nem do CDS. Isto devia ter sido feito desde o início. Não o fizemos por uma razão. O PS traiu o seu país, nós estamos a repor hoje a verdade dessa traição. O PS traiu o seu país. O Chega, naturalmente, queria ir mais longe nesta lei, mas entendemos que a democracia é mesmo assim. Entendemos que chegar a um consenso nesta matéria era melhor que não ter nenhuma lei da nacionalidade. Aquilo que damos hoje é um passo importante de garantir que aqueles que cometem crimes na pátria portuguesa perderão a nacionalidade que obtiveram, precisamente dessa pátria portuguesa. Garantimos hoje que os que obtiveram fraudulentamente a nacionalidade portuguesa não a voltarão a obter, pois que verdadeiramente a obtiveram de forma fraudulenta. Senhoras e senhores deputados, esta não é apenas uma lei banal, esta não é uma lei procedimental, esta não é apenas uma norma que a Assembleia da República aprovará hoje. Hoje, perante as instituições, o país e a Europa, realinhamos-nos com o melhor que tem sido feito na Europa. Realinhamos-nos com o melhor que tem sido feito no mundo. Mas, sobretudo, transmitimos aos 4 cantos do mundo e às nossas instituições 2 sinais importantes.
às nossas instituições, todas elas, internas, a mensagem de que nada pode bloquear a vontade de um povo, de que nada pode bloquear a vontade do povo português. E ao mundo inteiro, à Europa inteira, a mensagem que desde cedo devíamos ter passado e que a esquerda não aceitou passar. Portugal não está, nunca estará à venda. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores governantes. Esta reapreciação deve ter um objetivo claro: dar resposta necessária ao Tribunal Constitucional sem desvirtuar aquilo que foi amplamente debatido e aprovado pela maioria nesta Assembleia. E o Tribunal Constitucional apontou problemas concretos e normas concretas. O que se impõe ao legislador é corrigir esses pontos com rigor, com respeito pela Constituição. Mas isso não significa deitar fora todo o sentido político da lei, nem apagar o trabalho e a vontade maioritária desta Câmara. As propostas apresentadas pelo JPP, que vamos seguramente apreciá-las e votá-las, vão precisamente neste sentido: corrigir o que tem que ser corrigido, expurgar as normas mais problemáticas e contribuir para uma solução constitucionalmente segura, sem abdicar do essencial da adoção política que foi votada. E é esse o nosso sentido de responsabilidade que espero ver comum nesta aprovação e nesta Casa. Muito obrigado. Muito obrigado. Surpreendentemente não tenho mais inscrições. Não há inscrições, portanto vou encerrar o ponto da ordem de trabalhos e passamos Sr. Deputado Inês Sousa Real, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN entende que este assunto é demasiado sério para que efetivamente nos furtemos ao debate, apesar de hoje ser o dia das mentiras, e devíamos estar aqui a debater problemas reais para o país. Ao invés disso, estamos aqui a debater um pseudo-problema que o Chega e o PSD agora se juntou, lamentavelmente. É porque nós podíamos estar apenas a discutir aqui as questões. Sr. Deputado, esperar o tempo. Estamos a ouvir todos os intervenientes com o direito à diferença e, portanto, agora, Sr. Deputado, acho que é um princípio básico. Srs. Deputados, vamos ouvir da mesma forma que ouvimos o Sr. Deputado André Ventura. Não é? Pronto. Não é diferente, é igual. Sr. Deputado Inês Sousa Real, faz favor. Por muito que o Chega não goste, a legitimidade é igual. Somos todos eleitos pelo povo português. E, sobretudo, há uma clara diferença, é que o Chega insiste e teima em relação àquilo que são as objeções do Tribunal Constitucional. Compreendemos, por isso, que também não seja tão difícil para o Chega conseguir eleger quem quer que seja depois para o Tribunal Constitucional. Mas a verdade é que já vimos o mesmo com a lei da identidade de género, vimos agora com a lei da nacionalidade, e a verdade é que estar aqui a propor penas acessórias não só levanta de facto dúvidas de constitucionalidade, como não vimos o exemplo prático. Aliás, não vimos nenhum exemplo concreto por parte do Sr. Deputado André Ventura naquilo que possa ser a necessidade de aplicação desta pena acessória. E por isso mesmo o PAN não dá para este peritório da proposta não só da alteração da lei da nacionalidade. Entendemos que aquilo que seria uma discussão séria seria debatermos os problemas da AIMA, os reforços humanos, e nesse aspecto, Sr. Ministro, lamentamos profundamente que ao fim deste tempo... Muito obrigado. Srs. Deputados, é o mesmo povo português que votou na Sra. Deputada Inês Sousa Real. É o mesmo. Exatamente o mesmo. Portanto, é verdade quando dizem que é preciso respeitar e deve-se respeitar quem votou no Chega. O mesmíssimo respeito temos de ter pelos portugueses que votaram na Sra. Deputada Inês Sousa Real. Certo? Bom. É a mesma coisa. Cada voto vale um voto. Cada português vale exatamente o que vale outro português. O Sr. Deputado Paulo Moacho, que
também está aqui, sem ser convidado, mas tem portugueses que votaram no Sr. Deputado Paulo Moraes. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Felizmente fui convidado pelos portugueses para aqui estar. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, permita-me também que saúde os peticionários das 3 petições que discutimos também aqui em conjunto com esta reapreciação da Lei da Nacionalidade. E reafirmamos aqui aquilo que já dissemos sobre esta matéria. Não está demonstrada a necessidade de fazermos alterações profundas à Lei da Nacionalidade, nem que exista um problema com a atribuição de nacionalidade no nosso país. Este foi um processo apressado em que esta maioria de direita não quis ouvir ninguém. Aliás, o consenso e a paciência que o Sr. Ministro ali falou, faltou muito na especialidade e por isso é que aqui estamos novamente. O LIVRE apresenta várias propostas de alteração, desde logo para manter o prazo nos 5 anos, como temos na nossa lei neste momento, para a atribuição da nacionalidade. Também, tendo em conta que esta lei que foi aprovada, ela cria especiais dificuldades às crianças na aquisição da nacionalidade, em vez dos 5 anos de residência dos progenitores, propomos 2 anos, e também na proteção das pessoas apátridas, tema que preocupa especialmente o LIVRE, apresentamos alterações para que essa proteção seja efetiva e não apenas uma fachada. Os partidos da direita insistem na perda de nacionalidade e não vemos como é que esta proposta pode ser constitucionalmente viável. E estas propostas de alteração não o resolvem. Nós esperaríamos que o PSD já tivesse percebido que legislar ao sabor dos desmanos da extrema-direita tem este resultado: legislar contra a Constituição. E por fim, Sr. Presidente, em resposta aos pedidos que também nos chegam das várias petições que aqui analisamos hoje, quaisquer alterações aos prazos devem acautelar as legítimas expectativas dos nossos concidadãos e prever regimes transitórios. Por fim, o Sr. Ministro falou-nos ali de patriotismo e fez uma defesa do seu patriotismo. Sr. Ministro, ser patriota é valorizar a nossa cultura e a nossa língua, não é relegar para segundo plano o Nobel da Literatura português. Ser patriota não é bater no peito porque não se pode vender a nacionalidade, quando foram os senhores que criaram um regime que previa precisamente a venda da nacionalidade e que criou uma das maiores crises de habitação do nosso país. Sr. Ministro, ser patriota é respeitar a nossa história, é respeitar a história de milhares e milhares de portugueses que emigraram, que foram para o estrangeiro e que lá tiveram que ouvir as mesmas coisas que agora ouvem aqui deste plenário. Sr. Ministro, os patriotas não são aqueles que dão as mãos à extrema-direita, que se aliam àqueles que nos querem dividir e àqueles que querem destruir o sistema por dentro. Sr. Ministro, os patriotas não estão desse lado. Os patriotas estão deste lado a defender a Constituição e a defender a nossa comunidade. Obrigado. Senhor Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Agora vai intervir o Sr. Deputado Rui Rocha. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, a posição que defendemos relativamente a aspectos essenciais da nossa relação com os estrangeiros no momento histórico atual pode ser resumida em 3 aforismos. Primeiro, quem tem trabalho, entra. Segundo, quem cumpre a lei, fica. Terceiro, quem permanece durante um período alargado e adere aos princípios e valores da nossa comunidade pode aspirar a adquirir a nacionalidade portuguesa. Ora, hoje é precisamente este terceiro ponto da nacionalidade que discutimos. Isso obriga-nos a explicitar a ideia que temos da nacionalidade, quer o conteúdo dos valores e princípios aos quais é necessário aderir para adquirir. Quanto à nacionalidade, Miguel Torga descrevia a pátria como espaço telúrico e moral, cultural e afetivo, onde cada natural se cumpre humana e civicamente. Só nele, dizia, a respiração é plena, o instinto sossega, a inteligência fulgura, o passado tem sentido e seu presente tem futuro. É uma boa descrição que pode servir de chão para erigir a ideia de nacionalidade. A aquisição da nacionalidade portuguesa não pode, em consequência, ser um mero ato de secretaria. Não se reduz a um documento,
Não pode bastar-se com o mero passar do tempo, não pode ser uma mera transação. A nacionalidade portuguesa deve ser vista como uma conquista, como um prémio que decorre de um vínculo vivo com a nossa história, um compromisso com o nosso presente e um investimento no nosso futuro. Quanto aos princípios e aos valores, ocorrem, a título meramente exemplificativo, o reconhecimento da dignidade intrínseca a todos os seres humanos, a liberdade individual, a liberdade económica e a propriedade privada, a igualdade perante a lei, a não discriminação em função das características, escolhas ou grupos de pertença, a proteção dos mais frágeis, as garantias contra o abuso do Estado, a separação entre Estado e religião, a separação e interdependência dos poderes do Estado, o primado da lei ou a cidadania com deveres e obrigações e direitos. Ora, se esta é a visão que temos, importa perceber qual é a posição do Parlamento. E ao contrário do que é eventualmente a percepção pública e o condicionamento que resulta de certa opinião publicada, a verdade é que existe um grande consenso em 3 aspectos fundamentais em discussão. Primeiro, o consenso. O prazo de residência mínimo para a aquisição de nacionalidade deve ser alargado. Entre os que consideram que o prazo base deve ser alargado para 10 anos e os que consideram que o prazo deve ser alargado para 9 anos, temos pelo menos 220 deputados em 230. É esmagador, senhores deputados. São mais de 95% dos deputados. Segundo consenso, a condenação prévia por determinado tipo de crimes deve constituir impedimento para a aquisição da nacionalidade portuguesa. Mais uma vez, é esmagador o consenso. São mais de 95% dos deputados que consideram isto. Terceiro consenso, a condenação por determinados crimes pode implicar a perda da nacionalidade. Aqui o consenso não é tão vasto, mas representa ainda assim pelo menos 70% dos deputados. Ora, se temos este consenso neste Parlamento, se o país quer uma nova lei da nacionalidade, a nossa responsabilidade é aprová-la nestes exatos termos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Depois do Tribunal Constitucional ter arrasado a lei da nacionalidade, estamos novamente perante o exercício, por parte do PSD, CDS, Chega e também de Iniciativa Liberal, tal como já tinha ocorrido com a lei dos estrangeiros, para manter no essencial os pressupostos iniciais. A proposta de alteração ao Código Penal para criar uma pena acessória de perda de nacionalidade foi declarada inconstitucional, por unanimidade, pelo Tribunal Constitucional. Sobre esta famigerada proposta não ficou pedra sobre pedra. Perante a declaração de inconstitucionalidade de um decreto aprovado, o que a Assembleia da República tem de fazer é expurgar essa inconstitucionalidade. Mas não é isso que PSD, CDS, Chega e estão a propor. O que o PSD e o CDS vêm hoje propor à Assembleia da República é que, em vez de abandonar uma proposta manifestamente inconstitucional, procure driblar o Tribunal e fitar a Constituição, fazer de entrar pela janela o que o Tribunal Constitucional não permitiu que entrasse pela porta. O Chega insiste na inconstitucionalidade à descarada e quer afrontar diretamente os direitos constitucionais e o Tribunal Constitucional. PSD e CDS querem fazer o mesmo, mas de forma ardilosa, visando o mesmo objetivo. A declaração de inconstitucionalidade da linha A do número 2 do artigo 69D é pura e simplesmente ignorada. Não há expurgo nenhum dessa inconstitucionalidade declarada. E quanto à proibição constitucional de penas de caráter perpétuo, que PSD e CDS fazem é propor um mecanismo que na prática conduz ao mesmo resultado, pelo que o decreto que sai é tão inconstitucional como o decreto que entrou. O entendimento entre PSD, CDS e Chega só demonstra a sua natureza e as opções retrógradas e reacionárias que partilham. Registamos a disponibilidade do Partido Socialista para embargar em cedências, ainda que em parte. E quanto às propostas do LIVRE sobre este decreto, francamente não entendemos nem o que pretendem, nem o que estão aqui a fazer. Esta absurda e inconstitucional pena acessória com caráter automático não tem ponta por onde se lhe pegue, é para rejeitar. O país tem muitos problemas por resolver. A lei da nacionalidade não é um deles. O Governo não resolve o problema dos baixos salários, da precariedade, do SNS, da habitação, mas a sua prioridade é alterar a lei da nacionalidade para impor retrocessos.
É de uma total hipocrisia querer alterar a lei da nacionalidade para dificultar o acesso à nacionalidade portuguesa por naturalização, evocando um surto migratório, quando todos sabemos que a esmagadora maioria dos processos de concessão de nacionalidade portuguesa nos últimos anos fez-se no âmbito da chamada Lei dos Sefarditas, com que PSD, CDS, Chega e EL nunca se preocuparam e que permitiu que até o oligarca russo Abramovich tenha obtido a nacionalidade portuguesa. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro da Presidência, há instantes, recordava uma personagem de 1984. É o O'Brien. É aquele homem que faz explicar ao Winston Smith que, no fundo, a verdade é ao contrário. Ou seja, 2 mais 2 podem ser 5, desde que haja vontade férrea e convicção no mesmo. Diz o Sr. Ministro que se quebrou o consenso. Ora, o consenso que o próprio PSD validou na maioria das propostas que hoje vêm aqui alterar. Diz mais o Sr. Ministro, vai repor o consenso quando, por exemplo, enjeita aquilo que o Primeiro-Ministro em funções, Luís Montenegro, aqui dizia nesta Câmara em 2005 e 2006, quando defendia um tratamento mais favorável e uma diferenciação que deveria assentar em prazos mais curtos do que aqueles que hoje propõem. Diz ainda ao Sr. Ministro, vamos nos aproximar das democracias europeias, quando, na verdade, as propostas que estão presentes no atual diploma afastam-na da Convenção Europeia da Nacionalidade, afastam-na das recomendações sobre a integração de migrantes e sobre o papel que a nacionalidade deve desempenhar nesse sentido. Diz o Sr. Ministro, vamos repor requisitos que por acaso nunca estiveram na lei. Diz mais, vamos defender os requisitos que estavam em ameaça, a língua. Nunca ninguém sugeriu nada no que respeitasse à língua portuguesa, antes a valorizamos e valorizamos aqueles que a falam como língua materna. Mais diz ainda, o TC validou as propostas do Governo. Não, o Governo pronunciou-se sobre aquelas em que entendia que havia inconstitucionalidades, analisou uma meia dúzia em que não identificou inconstitucionalidades e em todas as outras não disse nada. E, portanto, colocar nas boca do Tribunal Constitucional palavras que não preferiu também não me parece da melhor boa-fé. E, finalmente, convoca o patriotismo. Mas convoca o patriotismo todo mal. Em vez de pensar, por exemplo, e pensava que ia por aí, 2 semanas depois da morte de Habermas, pensei que pudesse ser o patriotismo constitucional, em torno dos valores, em torno da comunidade, para injeitar precisamente os nacionalismos. Mas é o patriotismo que se alia com os nacionalismos para aprovar as alterações. Onde é que está a coerência, Sr. Ministro? E não ouvimos ter ouvido. Tinham razão, senhores deputados, falhámos e identificámos uma série de inconstitucionalidades e não tivemos a oportunidade, na recolha de pareceres e no processo de construção da lei, atender aos avisos que aqui deixaram. Mas não só não justifica, como deixa o problema estrutural, como já foi referido, na perda da nacionalidade. Parece que há passagens do acórdão que não leram ou que preferiram ignorar. O problema mantém-se e a solução que apresentam não é solução para parte dos problemas identificados. O caminho é conhecido. Falhas na auscultação, falhas na ponderação de vários interesses, alterações politicamente objetáveis porque desequilibram verdadeiramente e causam dificuldades às pessoas onde não havia vontade, onde não havia necessidade de criar essas dificuldades na obtenção da nacionalidade. O Partido Socialista fez algo que me parece que era o seu dever. Mais do que tentar insistir, porque não sabe que não tem maioria, e nesse aspecto, de facto, estas não são as propostas que proporíamos se tivéssemos a oportunidade de legislar sobre esta matéria, o que tentámos fazer foi diminuir o dano, tentar com que as alterações não fossem tão gravosas e tão penalizadoras para as pessoas. E aqui estamos de novo com esta boa-fé e basta ler todas as propostas que apresentámos desde setembro e ver como elas foram gradualmente aproximando das tentativas de consenso, mas em que ficámos parados a meio da ponte, à espera que alguém se dignasse a dizer que estavam com essa disponibilidade, porque tomaram uma escolha. Tinham uma opção de aprovar uma lei da nacionalidade menos radical, uma lei da nacionalidade com o consenso que se impunha para proteger as pessoas e optaram por aprová-la com o partido da extrema-direita, cuja visão, cuja narrativa, cuja linguagem é profundamente contrária aos valores da democracia. Mas ignora mais. Ignora tudo aquilo que nos chega da parte das pessoas que hoje, e queria saudar os peticionários, porque não desmobilizaram e estiveram sempre presentes na defesa dos seus interesses, todos os interesses e direitos, todas as pessoas que nos disseram que a administração pública falha cotidianamente perante estas pessoas. Estas pessoas enfrentam atrasos no IRN, enfrentam atrasos na AIMA, enfrentavam atrasos no CEF e não haver um mínimo de disponibilidade para reconhecer isto e para, de alguma forma, proteger as pessoas de falhas que não lhes são imputáveis, pura e simplesmente não é de um Estado que se quer apresentar como pessoa de bem, e tinham essa oportunidade, até numa
uma forma mais razoável, transitoriamente, pelo menos dizer, o período de tempo que estas pessoas estiveram à espera devia ser considerado para o seu período de residência, para ser ponderado na lei. É esse empenho cívico que procurámos traduzir aqui. Temos 3 conjuntos de propostas. Aquelas que corrigem as inconstitucionalidades corrigíveis, aquelas que introduzem o regime transitório, porque não é perfeitamente natural, não é compreensível que de um dia para o outro se dupliquem os prazos de residência para a naturalização. Não é razoável que se desatenda a que todas as pessoas, centenas, que mandam e-mails, que contactam o Parlamento e dizem que estão à espera há anos de um cartão de residência que continua a ficar com a porta fechada, nem sequer esta possibilidade de gradualmente ir fazendo esse caminho. E, portanto, a escolha que está aqui em cima da mesa é ouvir ou não estas pessoas. Os imigrantes que nos falam, pessoas que são arquitetos, que estiveram envolvidos na construção de 200 apartamentos, que preencheriam os requisitos no dia 15 de julho deste ano e que vão ter que esperar mais 5 anos até à nacionalidade. Pessoas perfeitamente integradas. Filhos de migrantes que nasceram em território nacional, menores que nasceram em território nacional, que vão ter um período de espera mais longo. Pessoas residentes em território nacional, casados com cidadãos da União Europeia, que neste momento tinham um vislumbre daqui a 3 anos poderem ser cidadãos nacionais, vão ter que esperar quase até 2033, 2032, estão integradas a trabalhar, a contribuir com os seus impostos, com o seu suor e com o seu esforço. Pessoas que vieram para Portugal confiando no que o Estado lhes dizia, que é verdadeiramente que deviam confiar nas suas opções. É uma questão de escolhas. As nossas estão feitas. Escolhemos defender estas pessoas, escolhemos defender uma lei da nacionalidade digna e esperamos que possam fazê-lo também. Obrigado, Sr. Deputado. Agora é a vez do Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Hoje é dia de recentrarmos a discussão. Recentrarmos a discussão e repormos a dignidade naquilo que é a atribuição da nacionalidade portuguesa. Porque a atribuição da nacionalidade portuguesa não é uma coisa qualquer, não é uma discussão como outra qualquer que se faça neste Parlamento. Nós estamos a discutir aquilo que é mais importante num país, dizer quem pertence e quem não pertence à nossa comunidade. E por isso é mesmo uma questão de dignidade. E, portanto, o primeiro requisito não pode ser outro que não seja o da ligação efetiva. E, neste momento, é preciso dizer-se, é possível ser português sem ter uma ligação efetiva a este país. É possível porque a Geringonça e o PS permitiram que assim fosse possível. É dia também de dizer que a nacionalidade portuguesa não é um direito. A nacionalidade portuguesa é uma consequência. Ou já se é português e pode-se ter nacionalidade, ou então não se tem qualquer outro direito, porque é preciso ser português primeiro. É preciso dizer que a nacionalidade não é uma política de imigração. Nós não damos a nacionalidade como um prémio para quem emigrou para Portugal. A nacionalidade é algo que representa a pertença a essa comunidade, independentemente de cá termos nascido ou termos vindo depois. Hoje é o dia de terminarmos com o ciclo de facilitismo. O Partido Socialista e a Geringonça permitiram que o país, de um momento para o outro, tivesse mais 1 milhão de imigrantes. E o que estávamos a dizer agora é que, de repente, podia... É 1 milhão, é 1 milhão, é 1 milhão, é 1 milhão, é. E o que estamos a dizer, e o que estaríamos a dizer, senhoras e senhores, podem fazer barulho à vontade, não me incomoda nada. O que estaríamos a dizer era que, de repente, nós podíamos ter 10% da população nacional que era naturalizada de um dia para o outro. Nós sabemos o que em Espanha se está a fazer para que isso aconteça. Mas isto não é Espanha e isto não é um país qualquer que concede nacionalidade às 3 pancadas. Não é. Não é. E é por isso que temos de dizer que nós terminamos com o ciclo de facilitismo, mas terminamos com o ciclo de falta de noção. E esta falta de noção, também o digo com toda a frontalidade, foi a falta de noção da Geringonça, foi a falta de noção do Partido Socialista e foi a falta de noção do Tribunal Constitucional num ativismo judicial que tem de ser denunciado. Não é legítimo que o Tribunal Constitucional ache que pode dizer que este requisito é legítimo e o outro não, e que este número de anos é legítimo e o outro número de anos não é legítimo. Isso não é fiscalização de constitucionalidade, isso é ativismo e é tentativa de invasão daquilo que é a liberdade deste Parlamento de poder legislar livremente. É por isso também que nós temos de dizer claramente, atribuir nacionalidade também tem de ser o poder de a retirar. O CDS foi o primeiro partido a propor neste Parlamento a retirada de nacionalidade para quem cometesse crimes graves. Fizemo-lo e hoje vamos concretizá-lo, porque efetivamente quem não é digno da nacionalidade que recebeu tem de haver retirada.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pede a palavra para uma interpelação à mesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mesmo. Queria solicitar, por favor, a distribuição do acórdão 1133 do Tribunal Constitucional, onde fica claro que o Tribunal nunca se pronuncia sobre a duração de residência como critério de inconstitucionalidade e até diz que a ausência de regime transitório não é inconstitucional. Falta de ativismo entre as bancadas da direita na Não defesa da vamos para Constituição. o Não é seguramente contraditório, o não. Palácio Raton. Para o contraditório, não. Muito bem. Esse será distribuído. Não tenho mais inscrições. O Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, faz favor. Vai usar a palavra o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A direita hoje, no plenário, em nome de suposta defesa do patriotismo, decide atacar as principais instituições democráticas da República, da pátria e a separação de poderes. E ainda bem que o Tribunal Constitucional se pode pronunciar livremente em relação às decisões da Assembleia da República. É assim qualquer democracia evoluída. É desse patriotismo que nos orgulhamos, da separação de poderes e que amanhã faz 50 anos. O patriotismo que se funde com os nossos princípios constitucionais. É, aliás, adequado que a direita e a extrema-direita hoje queiram alterar esta lei. Não fazia o mínimo sentido alterar esta lei noutro dia que não o 1 de Abril, dia das mentiras, porque ela funda-se uma mentira. Todos nós recordamos o Sr. Ministro dizer que havia um abuso ao recurso à nacionalidade portuguesa, que os dados que iam sair iam verificar serão os dados e baixaram, à exceção de um dispositivo na lei, a lei dos sefarditas. Essa sim pôs a nacionalidade portuguesa à venda e garantiu que um oligarca russo acedesse à nacionalidade portuguesa. Por de resto, os dados baixaram. Mas, Sr. Ministro, da mesma forma que as leis se mudam num sentido, mudar-se-ão também, em nome do patriotismo. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora tem a palavra o Sr. Deputado António Rodrigues, do PSD, se faz favor. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, somos novamente confrontados com a apreciação da Lei da Nacionalidade. Esta discussão foi tida e consensualizada neste Parlamento. Consensualizada no sentido que a maioria votou, a maioria aprovou e a maioria discutiu os conceitos que estavam em causa. Ninguém foi capaz de apresentar um novo argumento hoje relativamente a esta discussão, porque não é isso que está em causa. Unicamente o que esteve aqui em causa foram duas coisas. Em primeiro lugar, a acomodação de tudo aquilo que foi apontado pelo Tribunal Constitucional na pronúncia que fez sobre os decretos 17 e 18. Mas em segundo lugar, eu julgo que esta talvez a questão mais importante que importa aqui referir é que este diploma, este decreto 17 e o decreto 18 são uma reforma. São uma verdadeira alteração ao regime jurídico que existe. São uma alteração em função das circunstâncias, em função da mudança que há no país e também, dizemos-lo claramente, em função da alteração das políticas e da perspectiva política que há na sociedade portuguesa. E não se esqueçam, aqueles que querem negar isto, que uns ganharam as eleições e outros as perderam. E esta é a questão também relevante que temos que apontar aqui. Nada tem que ficar na mesma, a não ser que seja de esquerda. E é essa que a mensagem que a esquerda aqui nos veio trazer. É que são incapazes de uma reforma, são incapazes de uma alteração, são incapazes de fazer algo de diferente apenas e só, porque as circunstâncias são diferentes. Esta é uma reforma que faz parte de um conjunto de outros diplomas que o Governo já apresentou. E o que é que nos diz a esquerda, e nomeadamente o Partido Socialista? Adiem a reforma. Nós que somos tão bons a governar, nós somos tão extraordinários a fazer, queremos apenas e só. Quando os senhores têm uma reforma e nós não temos a maioria, os senhores têm que adiar essa reforma. Foi dito hoje aqui já pelo Partido Socialista, foi dito nos últimos meses pelo Partido Socialista.
regime transitório. Adiemos para 2028, talvez 2033, estas alterações. Chama-se isto legislar dentro de uma legislatura. E é isto que o Partido Socialista nos oferece, é isto que a esquerda nos oferece, que é a incapacidade de ver. O mundo mudou, a política mudou, o governo mudou e o governo protagonizou esta mudança nestes diplomas. Tivemos esta discussão na lei dos estrangeiros. Tivemos esta discussão quando criámos a unidade de polícia. Tivemos esta discussão na primeira fase da discussão da lei da nacionalidade. Teremos esta discussão na apreciação da lei do retorno. Tudo isto faz parte de uma lógica, de uma estratégia, de uma mudança que foi começada por este governo e que quem quer a mudança apoia, quem está e tem a perspectiva de que o mundo está diferente no país, apoia. Quem quer continuar no lamaçal que tinha, que criou, que provocou e ainda hoje defende, estará obviamente contra esta mesma realidade. Não faz sentido hoje retomar a discussão sobre a nacionalidade. Se extraíssemos as normas que foram pronunciadas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional, nós teríamos mesmo assim lei. As normas que foram alteradas continuariam a não necessitarmos de ter essa lei. Poderia eventualmente a lei ser menos eficaz, seria seguramente menos relevante, mas podíamos ter lei, bastava só confirmarmos o texto originário onde não foi apontada uma única inconstitucionalidade. E podíamos fazer, mas decidimos não fazê-lo. Decidimos que as questões que foram apontadas pelo Tribunal Constitucional, sim, nós aceitamos aquelas que foram os apontamentos do Tribunal Constitucional. E o que fizemos? Alterámos-las. O que é que assumimos? Que essas mesmas propostas, esse mesmo entendimento, não obstante todas as caracterizações que quisemos fazer de questões políticas do Tribunal Constitucional, nós dizemos, é uma instituição do país, é uma instituição prevista na Constituição Portuguesa, vamos acomodar, vamos aceitar, vamos fazer. O que não significa que, perante isto, nós não mudemos politicamente o Estado em que está a lei da nacionalidade, destruída que foi sendo ao longo dos últimos anos. Não a reconhecemos, não a assumimos e entendemos, tal como fizemos noutros diplomas, que era preciso mudar. E fizemos com coragem. Não se diga, e não percebo como é que se pode dizer que uma lei não foi discutida na sociedade portuguesa de junho até março do ano seguinte. São 9 meses de discussão. E ainda hoje voltam a dizer aquilo que foram os argumentos com que foram derrotados há 3 meses, quando discutimos esta lei aqui no Parlamento. É continuar a cavar o buraco onde vão enfiar a cabeça. É continuar a querer continuar as situações do passado. É querer dizer, nós não evoluímos. Nós somos apenas e só aqueles que defendemos aqueles pequenos nichos de responsabilidade. Uns vamos buscar porque nos interessa, outros vamos buscar porque não os queremos contrapor, nem contrariar. E até vamos buscar petições daqueles que, se não as apreciássemos hoje, teríamos daqui a 3 meses a pôr em causa novamente a própria lei da nacionalidade. Por isso aceitámos as petições hoje, não porque elas trigam algo de novo, não porque elas vão ser ou contribuir para qualquer conhecimento novo desta lei, mas acima de tudo porque a lei hoje é votada, é aprovada, é assumida e é para entrar em vigor na sua plenitude, a partir do momento em que o Presidente da República a promulgar, a partir do momento em que ela seja publicada, apenas e só, porque acreditamos nas suas soluções, acreditamos que elas são boas para o país e nem vamos discutir as questões de patriotismo. Há uma questão fundamental. Todos aqui somos portugueses, se não fôssemos não eram deputados eleitos. Todos somos deputados eleitos e esta lei vai ser aprovada no final por todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. E com esta intervenção termina este ponto da ordem de trabalhos. Vamos ver se nos organizamos por... Artigo 160. Artigo 160.